Seja muito bem-vindo a mais esse estudo. Hoje nós falaremos de uma passagem bastante interessante e importante que intitulamos Nossa Cruz. Ela está lá em Marcos, no capítulo 8, versículo 34. Então Jesus nos diz que se alguém quiser vir após ele, que negue-se a si mesmo, tome a nossa cruz e então sigamos ao Cristo. Muito interessante e com certeza aqui nós temos bastante conteúdo para aprender. Primeiro trecho, ele fala que se alguém quiser vir após mim, ou seja, se nós quisermos seguir ao exemplo, seguir ao Cristo, nós devemos então negar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo, né? Primeiro ponto que é importante: como que nós conseguimos negar a nós mesmos? O que Jesus estava querendo nos orientar sobre isso? E aí é importante nós entendermos a diferença entre a personalidade, que nós vamos chamar de transitória, e a individualidade permanente ou divina. Então, individualidade permanente ou divina. O que Jesus fala que nós devemos negar é essa nossa personalidade transitória, que nós mudamos. Então, são as emoções, são os nossos desejos, aquilo, que eu busco, os meus vícios de caráter, por exemplo, entre outros. Nós, durante a nossa vida, essa nossa personalidade, ela é mutável, ela pode ser alterada conforme nós vamos crescendo, em sabedoria, na prática do Evangelho. Essa personalidade, então, ela vai ser alterada. Mas cada um de nós é um indivíduo, foi criado por Deus e terá durante toda a eternidade essa individualidade, Por isso o adjetivo permanente ou divina, no sentido da centelha divina que cada um de nós tem, do Cristo que nós carregamos em nós. Então, quando Jesus fala para negar a nós mesmos, ele está se referindo a esta personalidade transitória, Então, aos nossos vícios, aos nossos defeitos, a essas emoções, as coisas que eu busco. E aí, Jesus então fala sobre tomar a sua cruz. É claro que nós sabemos que a cruz era uma forma de punição na época de Jesus aos criminosos. E aqui ele está falando num sentido diferente. Ele fala a cruz como sendo aquilo que nós plantamos, as consequências de nossos atos, são aqueles problemas que nós mesmos criamos. Porque enquanto não tomamos a consciência da nossa responsabilidade, vivemos no mundo como seres semi-racionais. E aí criamos, amontoamos problemas sobre a nossa cabeça. E aí é chegado um momento em que nós acordamos ou despertamos para a necessidade da paz conosco mesmo. E aí sim a gente vai perceber, vai ver a cruz que nós temos para que possamos alcançar essa paz, Lembrando que essa cruz são os problemas, são as dificuldades que nós temos e que vão nos burilar, vão nos ajudar na nossa evolução, no nosso crescimento. Então, às vezes é um parente, é uma condição social, é uma doença. Nós temos infinitos meios, da nossa evolução, do nosso crescimento,
E essa é a cruz que Jesus se refere, que devemos enfrentar, devemos aceitar. Não podemos fugir da nossa cruz, por exemplo, buscando o suicídio, né? A pessoa, quando busca o suicídio, ela está fugindo da cruz que possui, fugindo dos seus problemas. Mas Jesus nos fala que devemos segurar a nossa cruz, e ele, em outra passagem, nos diz que com essa sabedoria, com essas verdades, o jugo seria leve, né? Então a cruz, ela se torna mais fácil de ser carregada. E Deus jamais nos daria uma cruz mais pesada do que cada um de nós tenha possibilidade de carregar. Caso contrário, Deus não seria bom e justo, mas a cada um é dado, né, conforme as nossas obras e, com certeza, conforme a nossa capacidade para carregar, para enfrentar esses problemas. Então, não podemos nos esquecer que é necessário deixar para trás, negar o nosso egoísmo, a nossa personalidade transitória, aguentar e enfrentar os nossos problemas, né? Nós temos outros estudos que falam sobre isso, sobre aceitação, ou sobre o que eu posso fazer, o que eu posso aprender com essa situação, com esse problema, e então seguir o Cristo, né? Que nos trouxe esse exemplo, e somente assim conseguiremos, né, a vitória, ou a ressurreição, ou a paz interior. Obrigado a todos pela atenção e até o próximo estudo.